Fala, meu querido. E aí? Quer que eu resolva essa também, né? Mais uma, né? Então vamos lá. Resolve essa aí, professor. Esse exercício, ele está trabalhando com a gente a questão da aplicação das leis da gravitação na análise de corpos que orbitam um outro corpo, tá? Vamos ler o enunciado aí, ó. A figura abaixo mostra a órbita de três satélites, one, two, three, né? Que giram em torno do plano equatorial terrestre. Então, o plano equatorial, uma prolongação do Equador, ou seja, eles estão acima do Equador. Sendo a massa dos satélites iguais a M1 vale M, M2 vale 2 M's e M3 vale 0,5 M. O que quer dizer? Que a massa 2 tem o dobro da massa 1 e a massa 3 tem a metade da massa 1, né? Se a gente for parar para pensar, porque 2 M's, né? Responde o que se pede. Primeira pergunta é: qual dos satélites possui maior velocidade orbital? Velocidade orbital é o seguinte: quem se desloca mais rapidamente em volta da Terra. Para a gente resolver essa questão aqui, a gente tem que lembrar, né, que da aplicação da lei de Newton para esses casos. Então, quando eu tenho um satélite, né? Então, ó, eu tenho um planeta, né? Vamos por aqui a Terra. Aqui eu tenho um satélite que orbita a Terra. O que acontece? Quem faz esse satélite ficar aqui girando em volta da Terra é a força gravitacional. Como a força gravitacional faz o satélite ficar girando, como ela faz o satélite ficar girando, força que provoca movimento curvo é chamado de força centrípeta. Então, essa força faz papel de força centrípeta. Se a gente for trabalhar, desenvolver essas equações aqui, a gente vai chegar nisso aqui, ó, força gravitacional, gravidade de Isaac Newton, Gzão é mão, é minho, sobre a distância que eu estou aí, né, do centro do planeta, como é uma trajetória circular, a distância do corpo ao centro do planeta é um raio, né? Um raio dessa órbita aí. E a força centrípeta é mv quadrado sobre r, né? Então, se eu aplico essas ideias, ó, m de lá com m de cá, a gente simplifica, né? Tomle. Raio ao quadrado é raio vezes a. Então, eu posso cortar um quadrado aqui com o outro R de cá. Por que eu posso cortar? Porque esse quadrado faz o papel de outro R, né? E aí a gente vai chegar numa equação para a velocidade. Ó. Passa o quadrado do outro lado. O que é essa equação para velocidade orbital, tá, gente? É a velocidade que o corpo está girando aqui. O que ela me fala? O que essa equação me mostra? Ó, gravitação universal, a constante Gzão, o valor já é considerado definido. É mão, aqui é a massa do corpo orbitado, no caso aqui seria a Terra. Então, são valores que não vão mudar. O único valor que muda aqui é o valor de R. Então, ó, esse primeiro satélite tem esse raio que eu vou chamar de R1. O segundo satélite, ó, tem um raio um pouco maior, que eu vou chamar de R2. E o terceiro satélite, né, tem um raio maior ainda, olha aqui, daqui até aqui, que eu vou chamar de R3. Então, o que a gente vê? Pela posição matemática do R, quanto maior o valor do R, menor a velocidade orbital, certo? E a recíproca é verdadeira. Como assim? Quanto menor o valor de R, maior a velocidade orbital. Por que eu posso falar isso? Olha a posição deles aqui na equação. Eles estão, um está de um lado da igualdade em cima, o outro está do outro lado da igualdade embaixo de uma divisão. Então, isso faz com que eles sejam inversamente proporcionais. Quando eu diminuo um, eu aumento o outro, certo? Então, o que isso me mostra? Qual dos satélites possui maior velocidade orbital? Então, olhando aqui, ó, eu vou responder. O satélite 1. Por quê? Porque ele tem menor raio de órbita. É por esse motivo. Então, sem fazer nenhuma conta, apenas analisando a equação. Demonstrei de onde eu tirei a equação e resolvi. Certo?
Então, o que que a gente está vendo aqui? Que o satélite menor corre mais rápido, o satélite 2 com a velocidade um pouco menor, o 3 menor ainda. Então, as velocidades, à medida que eu vou ficando mais distante, a velocidade para eu permanecer em órbita ali na Terra, ela vai diminuindo. Quem me mostra isso é a equação aqui, certo? Letra A está respondida. A letra B, ela vai trabalhar com a questão da gravidade. Em qual satélite a gravidade da Terra é menor? Eu tenho que saber como é que se comporta a gravidade, né? Quando eu digo gravidade, eu falo do campo gravitacional, que é aquela região de perturbação gravitacional próximo a uma grande massa. Então, em que lugar desses três pontos a Terra perturba menos gravitacionalmente o corpo? Onde é que ela tem menos gravidade atuando ali por causa da Terra? Aí a gente tem que lembrar, ó, podemos sair demonstrando uma equação aqui de novo. Se eu pego a Terra aqui, agora ó, eu estou com o corpo próximo à superfície, ele não está aqui, ó. Nesse caso, ele tinha uma velocidade v, certo? Nesse caso aqui, ele está parado. Quem é que atua sobre ele? O peso. Lembra que o peso é um tipo de força gravitacional. O peso é a força gravitacional. Então, se eu for abrir as equações, peso, a gente calcula com m vezes g. Essa força gravitacional é a gravitação de Newton, né? Diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Que distância que é essa? A distância que eu estou do centro da Terra, do centro do planeta. De novo, dá para vir aqui, ó, Tomle, onde eu chego numa equação aqui, olha só o que vai acontecer. Opa, é isso. Onde eu chego numa equação aqui que vai me falar que G vale Gzão é mão sobre D ao quadrado. O que que essa equação me fala? Que quanto mais distante eu fico do centro da Terra, menor é a gravidade. E essa variação ocorre muito rapidamente porque o D está elevado ao quadrado. Então, a influência da distância ela é muito grande no valor do campo gravitacional. Eu aumento a distância, derrubo o campo gravitacional. Então, ó, resolvendo essa situação, eu vou ter, então, que, resolvendo lá, quem é que está mais distante? Então, ó, o satélite 3, né, tem menor gravidade da Terra sobre ele, vírgula, pois está mais dis... Opa, mais distante. Distante de onde? Do centro do planeta. Então é isso que acontece, certo? Tá aí um exercício puramente teórico, sem fazer cálculo, onde a gente analisou aí apenas as equações, né, as aplicações da lei da gravitação de Isaac Newton. Certo? Queria que eu resolvia? Eu resolvi. Valeu!